Desculpa aí, pessoal. Estamos tendo aí um problema técnico mais uma vez, mas de conexão, na verdade, a conexão tá falhando um pouco, tá tendo algum tipo de, de incoerência aí, de incompatibilidade, mas daqui a pouquinho a gente já vai estar em condição de bater esse papo. Então esse papo nós vamos falar de muita coisa bacana. Um cara que é talvez o pai da No final do ano, ó, deu, o teu a minha figura. emblema, apareceu a tua persona, entendeu? Então, daqui a pouquinho as Nossa coisas vão. máscara, a nossa máscara que nós, nós aparecemos para a sociedade, para o outro, né? A nossa persona, como dizia os antigos gregos, né? E que ficou para o Freud como para demonstrar a personalidade, né? A persona. Mas então, como eu estava te falando, eu tive viajando. Eu vou desligar aqui porque tá trancando esse troço aqui, eu acho. Então tem isso, né? Essa coisa assim da canção, ela ser. é, ela ultrapassar, né? A própria. Acho que a própria letra do compositor, né? Pela melodia, né? Acho que as notas musicais, elas falam mais qualquer entendimento racional, gráfico, né? Porque É uma vibração, né? É algo que a gente acaba sempre comentando nas nossas conversas, né? Que é a coisa da energia que vibra e que toca. E o som é uma sequência de vibrações sonoras intercaladas por pausas e silêncios, Aham. né? E essa coisa ela faz a gente uh, perceber minúcias, né? A respeito da gente mesmo, toca a alma, toca o coração, toca os sentimentos. E esse é o poder da música. Inclusive é um elemento de, de acasalamento, da busca da fêmea ou do macho, ou né, no caso, na vida da natureza, aonde Aham. leva o tema de hoje, né, meu irmão Jorge Cabral? Tem coisa na natureza assim que transcende, né? Há uma inteligência maior da qual nós podemos captar ela agora, né? Quer dizer, há uma transcendência, e que bom que seja assim, né? Porque a gente sabe que tem mais coisas para aprender ainda. Então eu acho que nesse atual estágio que nós estamos da humanidade, há, percepções, a gente sente que né? Uma vez eu estava dando uma aula sobre o instinto. Aí eu dizia que o instinto não é uma coisa assim, não é uma coisa do passado, né? Não, nós trouxemos ainda instintos em nós que não foi ainda acionados, né? O que eu quero dizer com isso? Que se nós atravessássemos uma situação nova, agora, por exemplo, nosso planeta está atravessando por essa situação delicada, né? Tu acha que não há mecanismo em nós de defesa necessário, se for o caso, para cada organismo, aquele que estiver mais bem preparado? Imunologicamente, por exemplo, no meu caso, tem pessoas que passam desapercebido, digamos assim, esse vírus, pessoas que passam desapercebido. Quer dizer, há mecanismo ali no organismo daquele indivíduo que tem ali uma autodefesa, que é um instinto que está ali nele. Quer dizer, então, assim como também como se tivesse coisas que ocorresse aqui pelo próprio homem, né, também nós iríamos nos deparar com um instinto novo, né, que iria nos fazer capaz de sobreviver, né? Então são situações em que o homem não. Na verdade, o homem não se conhece por inteiro ainda, né? Quer dizer,
A própria, tu vê a própria medicina, apesar do avanço dela, é incipiente em determinadas situações pelo desconhecimento, né, e pela complexidade que é o próprio organismo humano, né, que se depara com situações que até desencadeando funções pela qual a ciência tinha nos dito que não era essa função. Não, não podia exercer essa função, porque essa função é outra. Mas, de repente, no momento necessário, o organismo reage de tal forma que começa a responder com uma outra função, um órgão que não era aquela função. Então, isso é fantástico, né? Isso é fantástico diante da complexidade. Então, a ciência não tem todas as respostas. Eu acho que dificilmente vai ter, assim, Não dá. num, Não, senão acaba com o mistério, né? O mistério da vida, o mistério do dia seguinte, né? é, É como um filme. Se tu tem todas as respostas do filme, acaba o mistério. Qual é a graça? Né? é, Até é bom que a ciência não tenha todas essas respostas. Imagina quão chato ia ser, quando irritante ia ser o ser humano. Porque eu estava conversando hoje com alguém um senhor, um homem de 86 anos. E aí a gente dizendo assim, tipo, mas a situação horrível, não sei o quê. Ele disse, mas pelo amor de Deus, olha essa situação. Isso é só para mostrar o quanto a gente reclama. Porque ele dizia que quando ele era moleque, não tinha água encanada, fazia cocô na patente, tinha que levar o balde, veículo não tinha, não viajava grande distância, tinha que trabalhar o dia inteiro para ganhar um alimento, para se aquecer era fogo, não tinha gás, não tinha ar-condicionado, quando era frio, quando era calor e tudo mais. E era feliz. é, E hoje temos tudo isso, estamos nos aconchegos dos nossos lares e chorando, reclamando, sofrendo horrores com esse grande mal que está nos assolando, né? Sem observar o lado que pode ser interessante disso tudo, né? Que tudo tem um lado que pode ensinar. Toda dor existe um ensinamento e uma lástima. Se a gente ficar só olhando para a lástima, fica um bebê chorão, né? Se olhar para o lado do ensinamento, pode ter um benefício no futuro, porque não há mal que sempre dure, nem bem que não termine, não é assim? Então, a gente fica nessa coisa de chorumingar por tudo, enquanto tem uma grande oportunidade pela frente. Olha, gente, quanto tempo a gente ficou para fazer essa nossa conversa, para fazer esse nosso bate-papo, para tentar realizar esse projeto, para aprender a fazer isso? alguns anos, né? Alguns anos já foi, né? Essas nossas ideias assim, de dividir um pouco das nossas dúvidas, né? E hoje eu lia Descartes e ele dizia, né, que o homem só chegava ao conhecimento se ele tivesse dúvida de alguma coisa, né? Porque não pode, porque se não há dúvida em relação às coisas, tu não pode questionar, né? E o questionamento faz parte do aprendizado para o crescimento dele, então tem que ter dúvida, né? Tu não pode ter uma coisa absoluta, uma coisa absoluta tu fecha, tá vendo? E aí o troço fica hermético, fica lacrado, né? Termo tão hoje usual, né? A lacração que todo mundo faz, dando uma opinião, como se aquela opinião fosse uma verdade absoluta de alguém emite ela, né? E se tu emite um posicionamento contrário, não serve, quer dizer, o teu posicionamento tu tem que concordar com aquele posicionamento, sob pena de tu ser execrado ou achar que É tu um tem cala-boca, né? Um tapão, um tabefe, né? teologia e a teologia nesse momento não tem. Mas tu sabe que essa situação que tu falou de chumingar, eu escrevi
um tempo aqui, em relação a pessoas hoje, que é uma situação que todo mundo está vivendo meio em autorreclusão, compulsória, digamos assim, não voluntária, né? Aquelas pessoas que têm que ficar, de certo modo, em casa, tudo relativizado, né? Porque não tem como tu Claro, ficar absolutamente em casa, porque tu tem que sair do sentido alimentado, faz parte ainda de um processo que para tua continuidade existencial tu precisa de coisas de fora, né? Para te manter vivo, né? Tu não, nós seres humanos não somos autossuficientes em nós mesmos. Mas é aí que está o detalhe. Então as pessoas dizem assim, meu Deus do céu, eu estou trancado aqui, estou sozinho. E esse sozinho aí as pessoas não se dão conta que existe uma relativização do sozinho que é impressionante, né? Então eu escrevi uma vez em relação a isso aí, porque eu digo que nós estamos em constante plural. Nós não estamos sozinhos, nem solitários nunca, né? Então eu botei assim, ó, em nosso mural existe sempre o plural, por toda a vida, né? Rios, dores, perfumes, odores, escuros de cores. Embora isolados, nunca estamos sozinhos, em qualquer caminho. Não te sinta solitário. Somos, por essência, solidários. Mesmo sem perceber, veja o porquê. Antes do amanhecer, alguém confeccionou tuas roupas para te aquecer. Outro fez a cama, o lençol e o pijama. Outro, a lâmpada, os móveis, a coberta, a TV, o relógio, o telefone que desperta. Ainda outros, o chinelo, a casa, o banheiro, os produtos de higiene e o chuveiro. A água que tomamos. Temos o que nós amamos. Em nossa volta há muito mais do que imaginamos. Tudo para a sobrevivência. Há um plural de pessoas em nossa existência, mesmo no momento de ausência. Outros nem damos conta de suas presenças. Há alguém que fez e pensa sempre em ti. E neles és alguém parte fundamental. E os amigos sempre contigo. Sem alguém não somos ninguém. Então nunca está só. Olha em volta e para de te ter dó. Ninguém veio para nascer maldito. Todos somos benditos. Muitos vêm oprimidos, outros incompreendidos. Por nós precisam ser acompanhados e orientados, ensinados e no amor educados. Então, assim, ó, isso é uma verdade, né? Porque se tu parar para pensar, desde que tu te levanta, tu não fala com ninguém. Desde que tu te levanta, antes de te levantar, um operário fez o lençol, um comerciante lá vendeu a cama que foi feita por um operário, tu vai no chuveiro, tu vai no banheiro, a pasta de dente foi um operário, foi uma fábrica, foi um comerciante, Então, assim, ó, eu acho que sem a gente sair de casa, por dia, centenas de pessoas passam por nós, né? Para que nós possamos fazer o trivial. Aí nós saímos, vamos tomar um café, aí esse café que tu toma também foram feitos por pessoas, desde a chaleira, da água que chega até na tua casa, e a gente não dá valor a isso. Tipo. E aí tem gente que diz assim, ó, eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém. Como tu não precisa de ninguém? Já mais de 100 pessoas passaram por ti em poucas horas do dia, né? E as pessoas deviam agradecer todas essas pessoas, porque essas pessoas nos facilitam para que nós possamos efetivamente desenvolver, né, naquele dia o que nós temos que fazer. E aí, E o maior movimento de gratidão, o maior gesto de gratidão é reconhecer que existe esse trabalho, que existem essas pessoas, que existe essa situação, né? Uma vez que é como o cozinheiro que quando serve a mesa, que todos comem e não tem uma palavra, não precisa ter uma palavra. Só o gesto daquele indivíduo comendo aquela refeição daquele cozinheiro, tu que cozinha muito bem, sabe muito bem disso, né? Que é o gesto, o silêncio e a boca cheia é o melhor elogio, né? Para quem desenvolve, para quem se dedica a algo para o é, próximo, para o todo, para o coletivo.
Tu né? sabe É que, o reconhecimento simples. sabe que a Madre Teresa de Calcutá dizia isso, né? Porque aquele que tu convida para dividir um momento de refeição, e tu faz a refeição para um amigo, né? Para um amigo, tu coloca algo a mais naquela refeição que não é só o tempero, né? O tempero culinário. Vai um pouco de ti, vai a tua vibração, vai a tua energia, vai o teu magnetismo, que é O isso teu que o sal. Franz Anton Mesmer disse, entendeu? Olha só que nós deu uma volta para chegar lá, pum, nada é por acaso, né? Nada, nunca. Até, até Mesmer, parece, até parece que eu tive século uma coisa XVIII, ensaiada. Hã? Hã? Mesmer, século XVIII, iluminismo, Não, movimento da ebulição ele humana, da chega nesse, criação. ele chega nesse momento aí que ainda está havendo, né, na Europa esses movimentos assim, e então ele é um médico, né? E é interessante que o Franz Anton Mesmer, né, ele, ele vem de uma camada social que não era assim rica, digamos, né? Ah, tinha o pai dele, que me parece que era um professor, mas de um vilarejo, assim, que... Então eles tinham uma relação com com um Ele monge, né? era uma família de pequenos fazendeiros falidos. Mas era uma coisa assim que tinha uma coisa acanhada, né? É. E aí, mas já era muito esperto, já era muito vivo desde criança. E aí, então, ele tem, então, como... Ó, o Diego entrou aí. Ele tem como, digamos assim, aquele que propiciou para ele os estudos foi um jesuíta, né? E aí esse jesuíta levando ele ao monastério. E aí meu Deus do céu, ele estudou filosofia, ele estudou teologia, ele estudou música erudita, foi um grande amigo do Mozart, né? Estudou direito. Então e depois estudou medicina. E aí ele buscou, depois dos cursos que ele fez, ele buscou a pós-graduação ainda, doutorado. Então foi um homem que, embora ele tenha lançado uma teoria filosófica, né, de uma cura que na época foi considerado um Uma charlatanismo, né? maluquice, né? Maluquice. O, o Ingalls disse que para ele ter um alerta, porque ele, como ele falava do magnetismo, magnetismo da Lua, magnetismo das marés, magnetismo das pessoas, energia vital, o Ingalls, o outro médico mais ortodoxo, disse para ele: cuidado, porque tu tá me falando de Lua, e quem fala de Lua são os É poetas, os vagabundos e os lunáticos. lunático, Então, toma cuidado com essa ideia toda, né? Mas não Aliás, deixa. hoje a gente está falando, eu não sei de onde é que surgiu essa ideia de falar dele, sobre Mesmer, mas eu assisti uma madrugada dessas recentemente na TVE, acho que na TVE, um filme que fala sobre a história dele, antiquíssimo, Hum, né? E coloca ele, esse filme, Mesmer, o Mago, Magnetismo da Magia, da Cura, não me lembro exatamente o nome do filme. E conta que ele gastou a pequena patrimônio que tinha da família, ele gastou procurando o conhecimento e desenvolver a teoria dele. Até porque a ciência era um fruto de nobres. A Real Sociedade de Medicina, a Real Sociedade Científica. Então ele casou-se com uma megera, inclusive, para poder ter essa condição de é elite, bastante. para poder participar desses grandes círculos de pensamento, de ideias e tal, né?
Então, lembrei disso agora, por isso que comentei, enfim. Né? Mas tu ia dizendo, desculpa. Tu tem esse que tu falou assim, que ele é considerado como louco, né? Talvez louco não, mas assim, todo pensamento revolucionário sobre algo, ele sai fora de um padrão, né? No momento que ele sai fora de um padrão, as pessoas ficam com reserva, né? Porque ele está indo contra algo que todos falam, ou que todos não aceitam. Então, na medida que tu diz isso, tu te afasta de algo que aparentemente pode ser o certo. Então, tu está indo pelo caminho errado, né? E aí tem um ditado que diz assim, ó, a, a voz do povo é a voz de Deus. E as pessoas não se dão conta que esse ditado é errado. Olha o que eu vou dizer. As pessoas ouvem que a voz do povo é a voz de Deus. Mas não, porque grandes mudanças na humanidade foi fruto de um pensamento de um homem contra uma sociedade. Grandes inventores, grandes filósofos que diziam o caminho é por esse cara tá louco, esse cara tá errado, coisa e tal. Então, a voz de Deus é a voz de poucos. É só daqueles que ouvem realmente a voz de Deus. E muitos estão distraídos com tantas coisas que não ouvem. Ouvem a voz dos outros. E ouvindo a voz dos outros, são manipulados pelos outros. Eles ficam condicionados, achando que aquilo é o certo. Então, na verdade, é um coro que repete aquilo que alguém quer que diga. E quando um diz que está errado, ele é louco. Mas ele é louco no tempo. Ele é louco no momento. É um eco. São palavras que, além de se repetirem, um repetir o outro e repetir o outro, vai ecoando e uma palavra vai se sobrepondo à outra, criando um grande embaralho, né? Uhum. E quando alguém, no meio desse ato todo, grita diferente, aí vem isso que tu falou. Inclusive, né, nessa história do Mesmer, começa o filme com um julgamento do próprio. E para ilustrar isso, um juiz lá, não, vamos começar esse julgamento aqui com esse charlatão e vamos chamar um amigo dele, Dr. Charles Deslo, para falar o que viu. E aí ele começa com a frase que vem de encontro, tu falou em outras palavras até aí agora, né? E serve bem para ilustrar que o Deslo fala o seguinte, é sempre difícil julgar de boa fé qualquer declaração que pareça estar além do normalmente aceito. Perfeito. Então ele começa colocando isso, né? E como é difícil a gente aceitar uma declaração ou parar para ouvir uma palavra que não está ecoando nas mentes comuns, né? É uma ruptura, né? É uma ruptura com o status quo, digamos assim. Né? Então tu estabelece uma nova ordem. Aí quando tu estabelece uma nova ordem, quer dizer, tu passa também a pôr medo, né? Em pessoas que não estão qualificadas para tal. E que elas não querem também. Elas não querem aquilo, porque ela é um esforço muito grande. Porque é aquela história que a neurociência hoje diz para nós, que nós temos uma região confortável, né? Como é que os caras falam? Tô na minha região do conforto, como é que é? A zona de conforto. Zona de conforto, né? É porque zona me lembra outra coisa, eu sou antigo, né? Então zona me lembra outra coisa. De um lugarzinho iluminado com uma cor. Só que tinha uma luzinha vermelha. Né? Então, com uma musiquinha de dançar juntinho. É isso, né? Então tem isso. Então hoje nós nos comportamos de alguma forma reticentes em mudar, porque vai mudar, tem que mudar toda uma estrutura, né? Eu tenho que pegar, vou botar um programa novo aqui, meu hardware, já está ali para aquilo ali, quer dizer, eu tenho que mudar. Então essa zona de conforto hoje, a neurociência,
ela nos informa que isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro primitivo, aquele cérebro que tu falava lá no início, lá, O o reptiliano. reptiliano. Claro, então às vezes a gente assim, ó, né, que é o exemplo mais clássico, né? Teu amigo liga pra ti, e agora não, né? Porque tu tá aí numa situação de auto-reclusão. O amigo liga pra ti, ô Tansky, vem aqui, jantar aqui em casa, no sábado. Aí tu diz pra Aline. Ah, vamos ver. Não, aí ó, tu tá em casa, já de pijaminha, com a pantufinha, Tomando né? chazinho do Boa A Noite Cinderela. pantufinha. Aí, tu tá usando a pantufinha da Aline ou da Mili, porque geralmente a gente põe a primeira pantufinha que tá ali perto da gente, a gente põe. Ah, Vendo, minha da Fuca. vai ver um filmezinho, não sei. Aí tu diz assim pra ti mesmo. Aí olha só o que o cérebro te faz, te sacaneia. Aí tu começa assim, ó. Eu não sei. Eu tô com um mau pressentimento que nós não devemos sair. Então tu começa a te enganar, entendeu? Para justificar a tua zona de conforto, né? O bicho não quer sair. O bicho está na toca, tá ali. Quer dizer, então tu veja bem, nós nesse atual estágio que nós estamos de evolução, né? Nós estamos muito ligados ainda a comportamentos e condutas primitivas que nós achamos que é racional. Mas não tem nada de racionalidade, nós estamos sendo seguros pelo rabo, né? Pela essa parte do nosso cérebro que nos acha que nós estamos ainda em cima do galho, da árvore, coisa e tal. E aí que nós temos que, peraí, não é bem assim. Então por isso que nós temos esses comportamentos assim que, de uma forma geral, nós somos O nosso resistentes primitivo não nos permite ou tenta nos boicotar quando a gente tenta controlar os nossos pensamentos, né? E tem a vaidade também, né? Tu imagina bem, o Mesmer, lá em 1779, parece, chegando lá com uma novidade, né? E dizendo que É uma época de muitas novidades, né? Século XVIII e tudo mais. nós possuímos, mas num aspecto filosófico, social, enfim, né? Na medicina, a medicina tinha um tratamento muito arcaico ainda, era sangria, sangria, sangria. Qualquer coisa era sangria. E aí vem um cara que diz assim, ó, pô, tu não precisa nem abrir ele, não precisa tirar sangue dele para curar ele, né? Tu pode emanar uma energia do teu corpo, porque ele aí que ele dizia que nós estamos ah, emergidos, né, dentro do fluido universal, e ele foi o primeiro que cunhou essa expressão. Deixa eu só dar uma interrompidinha aqui Vai. para colocar alguém que não pegou alguma coisa, para colocar do que a gente está tratando. A gente está tratando de Franz Anton Mesmer e a gente está tratando da ideia da teoria do magnetismo animal, que é a principal teoria desse indivíduo, que fala do poder do magnetismo, da energia das pessoas e das coisas e tudo mais, que é uma coisa que está inerente em todos nós. E aí prossegue o Jorge falando aí. Desculpa aí, Jorge. Não, é que é um bate-papo, né? Nós dois estamos falando de uma maneira igual, né? E não nem é nossa pretensão também ensinar. Nós estamos aqui falando de alguém que nós já tínhamos falado em outras oportunidades, que nos chama a atenção. E hoje, na verdade, não é nem mais teoria, é uma realidade, né? Nós temos essa capacidade energética, magnética, né? Ele dizia assim, ó, não é o mesmo magneto do ímã, né? Não é uma mesma, porque, claro, a gente conhece o magnetismo mineral, depois vem da eletricidade, o eletromagnetismo, né? Mas ele dizia que nós temos essa capacidade desse resultado de atração e de repulsão na natureza, porque nós estamos em todos os elementos,
todos os elementos da natureza estão envolvidos nesse fluido. E esse fluido, ele passa por nós e nas variáveis que ele se desencadeia, né, ele está em ti, ele está em mim. Então, se tu tem a mesma coisa que eu tenho, né, e por um motivo ou outro, tu tá desequilibrado, tá te faltando. E a doença, ele dizia isso aí, a doença nada mais é que um desequilíbrio nessas energias que compõem o teu corpo. Agora, no momento que tu tem alguém que tem essa energia, e essa energia ela pode expandir, ela pode chegar por atração de sintonia vibratória, quer dizer, tu pode doar essa energia para essa pessoa, e essa pessoa, numa situação de sintonia, ela vai contribuir e vai repor a saúde daquele que está doente. Quer dizer, então, quando ele deu essa explicação assim, ele não tinha como provar cientificamente isso aí, né? Uma época que não tem como, né? Imagina, estou falando de 1779. Então, claro, então ali foi muita intuição dele, né? Foi muita inspiração dele que veio lá não sei da onde, né? Talvez lá, talvez a filosofia reencarnacionista disse, não, ele trouxe isso aí já de outras vidas, né? Tanto que o magnetismo foi utilizado por Allan Kardec, né, muito, né, e dizer que era uma ciência, e essa ciência aí, ela explicava muita coisa, aquilo que ele estava escrevendo naquele momento sobre a doutrina, dizia a mesma coisa, né? Tanto que ele como estudioso também, ele foi nessas primeiras sessões aí por causa do magnetismo. Então essa coisa assim assustou né? Né? Ele fala muito também da autorresponsabilidade. Né? Ele diz, em algum momento, o teu corpo... eles esquecem, falando dos pacientes dele, das pessoas que ele tratava, ele diz, eles esquecem que seus corpos são responsabilidades deles também. Então, essa coisa do auto-observar-se, do auto-sentir-se, também é algo que fica bem evidente nessa questão do magnetismo, né? E dentro dessa teoria da autocura, né? Da possibilidade de cura, de receber a energia do próximo e receber uma benesse, uma cura. Os curandeiros usam o passe, o espiritismo usa muito essa coisa do limpar o passe, né? As energias, os campos magnéticos e outras tantas ciências aí utilizam isso também, né? O próprio reiki, né? O reiki, eu estava tentando lembrar o nome disso. É uma imposição energética das mãos, é um campo vibratório que nós temos, né? E isso é perceptível, né, tia? É perceptível, né? Tem aquela história assim, ó, que, pô, aquele indivíduo lá, ele tem um magnetismo pessoal. Pode ver, já cunharam até isso. Pá, aquele cara lá tem um magnetismo pessoal. Aonde ele chega, pá, todo mundo para olhar ele, para escutar ele, para ouvir ele. Né? Então a gente consegue emanar essa energia que... Nós somos energia, né? Nós não falamos sempre que nós... O Einstein dizia isso aí, né? O Einstein dizia, o nós que somos faz energia. essa caneca ser sólida? O que faz essa caneca ser sólida? As vibrações eletrônicas das suas moléculas, a energia das moléculas que se conectam. É mesmo. Né? Se não tivesse essa energia, essa conexão que imanta ela, isso aqui seria... Nós for na mesma... Se nós vamos entrar no mundo micro e entrar no meu dedo aqui, entrar nessa caneca, vai ver que a composição é a mesma. Como é que uma coisa é outra, né? Lá está na formulação inicial da matéria, né? Que através de afinidade e através de atração magnética, né? Se compõem as coisas. Então, e o próprio Einstein já falava da existência de um fluido, né? Que está aí, quer dizer, não existiria, digamos assim, um vácuo, um espaço onde não tem nada. Não, em nada não tem nada. Sempre tem alguma coisa, né? Que o homem, de repente, não determinou, né? Há pouco tempo aí nós chegamos
nessa radiação de fundo cósmico, né? Que está em todos os lugares, Ah, é o enfim, bóson? né? Então, não, essa radiação que está aí, desde que o universo se formou, a radiação está aí em todos os lugares. Então, claro, e ele, na época, tu vê que ele foi um cara que ele tratava mais também essa doença de fundo da psique humana, né? Então, todos na literatura aí, a gente vê ali que tem muito disso, né? Então, ele sabia que muitas das doenças estavam provocadas pelo próprio indivíduo. Então, o indivíduo, se descobrisse onde é que estava a causa, se curava. Tu vê, ele foi o precursor da psicanálise. Ele foi o precursor da psicologia. Mas tu não encontra assim, se tu vai lá estudar o pai da psicologia, tu encontra lá o William, não sei o que mais, o pai da psicanálise, Freud. Tu não encontra o Mesmer, mas foi ele, porque é ele que determinou que essas ações assim, muitas das vezes estavam provocadas pelo próprio indivíduo. E aí, estourava no corpo. No momento que ele fosse buscar através de uma indução, aí que ele começou a usar a indução, O a sugestão. fluxo do pensamento, né? Aí ele fazia as pessoas entrarem num sono profundo, que já veio mais adiante já, e demorou quase um século para eles chegarem na hipnose, né? Quer dizer, ele não chegou lá, o médico foi o pai da hipnose. Não, ele foi o precursor também. Através dos estudos dele, que depois, mais tarde, foi um alemão também, determinou a hipnose, né? Que através dessa indução de um sono, entre aspas, que não era bem sono, né? Tu entrava num transe, embora hipnótica, que a palavra hipnótica ela reporta sono, né? Hipnos, em grego, né? Sono. Uhum. Mas depois se viu que não é um sono, não é um sonho, né? É uma coisa que tu vai induzindo, tu arrefece aqui, e tu vê que coisa interessante, né? Por que hoje é uma realidade isso aí? Porque na época, quando o Mesmer ele quis mostrar essa verdade dele, ele não tinha elementos para mostrar com verdade, porque ele falava de uma coisa que não é palpável, não é mensurável, não podia medir aquilo, né? Ah, ele podia mostrar, olha, esse paciente curou, e as coisas mais ou menos eram metafísicas também, mas aí eles viam que não, isso aí foi imaginação, né? Então os pacientes se curaram porque imaginaram que estavam curados, aquela coisa como tem até hoje aí do efeito placebo, né? Mas que Mas não que tem uma coisa aí nessa visão dele que ele chama do fluxo do pensamento, que é a criação, é a retirada daquele fluxo né, virtuoso, o contrário do virtuoso, aquele movimento de destruição do ah, pensamento e transforma um fluxo de bons pensamentos, de pensamentos qualitativos, saudáveis. aí que reequilibra. Aí que reequilibra, né? Quando ele, Exatamente. Né? quando ele diz assim, ó, ele era um estudioso do Galileu, ele era um estudioso do Newton, Paracelso, Descartes. Quer dizer, então ele leu muito, né, para formar essas ideias assim, né, dele, né? E tinha essa coisa assim dele perceber, mas ele não tinha ainda como, ele não tinha um estudo aprofundo, porque era uma coisa nova para ele também, né? E quando ele fala Sim. assim, ó, que o que os planetas têm, nós temos, né? Hoje a gente sabe, né, que o ferro que habita o meu corpo veio de uma supernova, de um quasar que explodiu há 400 anos luz daqui. Mas que coisa mais louca isso, né? Mas hoje os cientistas afirmam isso aí. Que o ferro, o zinco, o minério foi feito nas estrelas. Por isso que nós somos homens das estrelas. Tu te imagina o Mesmer dizendo isso aí lá na Royal Academy. Então,
Então ele sentia isso aí na inspiração dele, mas ele não tinha elementos para falar. Então quando ele falava que nós sofremos a influência, né? Claro, o único exemplo que ele tinha mais palpável era a Lua, né? A Lua do poeta e a Lua do lunático, porque A lua da maré, e a lua do magnetismo, das plantações, enfim, olha, se nós somos composto boa parte de líquidos, é evidente que quando a Lua está cheia, está minguando, ela vai nos alterar exercer também a sua influência. através do nosso comportamento psicológico, enfim, não sei, né? Então tem isso, claro que nós. Então ele usou muito esse esquema assim dos astros, né? Que influenciam direto a nós, né? E essa influenciação ela podia ser positiva também, porque ela está ali natural, cumprindo a missão dela. Nós, por situações causadas por nós mesmos, nós desvirtuamos. Hoje eu estava ouvindo um médico, aquele médico Paulo, não sei de quê, né? E ele falando justamente, nada por acaso, né? Com relação às células cancerosas que elas no nosso organismo, que elas estão sempre recorrentes. Elas são sempre recorrentes, quer dizer, célula, mas nós não desenvolvemos, né? Por quê? Porque nós a proto-oncogênese, célula normal, oncogênese, sem o próton, células que vão desenvolver tumores. Então o que acontece? Essa célula é muito rápida, muito rápida, muito rápida. Então ela tem uma fome voraz de se reproduzir muito grande, né? Então o que acontece? O teu sistema imunológico vem e pá, mata ela. Pá, mata ela. E tu não desenvolve o câncer. Porque nós temos bilhões de células, né? Imagina esses bilhões de células sendo fabricadas no teu corpo diariamente. Uma grande proporção. Quer dizer, não é impossível, isso é uma fábrica. Olha aqui, ó, não passa na linha de montagem, ó, o controle de qualidade não deixa. Então, nossos anticorpos, nosso sistema imunológico, vai lá e pum, tirar ela. Pum, tirar ela. Que é o pessoal que está, nosso anticorpo, bem alimentado, sadio, louco de tesão para trabalhar. Vou trabalhar para esse organismo aqui, porque esse organismo merece viver. Porra, aí vibrando positivamente, escutando boa música. Aí tu entra numa depressão ruim, triste. Tu não tem mais vontade de fazer nada. Aí, pum! Nasceu lá a oncogênese. E o cara lá, vai tu lá pegar aquela célula lá. Não tô. Que se exploda. Aí que acontece, como ela se prolifera rápido, entendeu? E aí quando vê tá um tumor. Aí fica difícil. Aí tu não tem mais como teu sistema imunológico defender aquilo que estava lá no esquema inicial lá do próto, do onco, né? E aí que. Então, como o estado de humor ele está intimamente ligado ao nosso estado de saúde, né? As memórias que a gente guarda, as atitudes que a gente adquire, são eles que nos envenenam, né? Claro, tu tem que. Às vezes tu tem que pegar, abrir a gaveta do que tu guarda, que não serve mais para nada, entendeu? Fazer uma limpeza. Porque isso aí depois vai te prejudicar. De alguma maneira vai prejudicar. Mas é que dá trabalho, é doloroso, né? Tu pegar e olhar aquela gaveta cheia de dor e pegar na mão, porque é um pouco da síndrome do sequestrador, né? Tu olha aquela tua dor, aquela tua mazela, mas eu não posso me ver. Como é que eu vou viver assim essa mazela? Como é que eu vou viver assim essa minha dorzinha aqui, esse meu bicho de pé, essa minha frieirinha? Não é? O ser humano tem muito disso. Aliás, e ele se apega a essa dor por quê? É por medo da morte? É porque sabe porque a morte? Porque é o único ser vivente nesse planeta que se tem sabedoria que tem ciência que vai morrer, que sabe que vai morrer um dia. Será que ele prefere morrer por antecedência? Mas tu sabe que eu acho que não é nem o caso de tu botar fora aquilo, né? Até porque se acontecer alguma coisa na tua vida que foi uma mazela,
pode fazer aquilo uma coisa Humus. boa, né? Tu não precisa destruir os teus objetos que compuseram a tua casa se tu faz uma casa nova, né? Tu pode cuide essa janela aí quando vocês tirarem, porque essa janela eu vou aproveitar num outro lugar lá. Vê se vocês conseguem não quebrar os tijolos, porque senão eu vou aproveitar no outro lado. Então tu pode desconstruir e construir de uma maneira mais correta, como tu acha que tem que ser. Então tu não precisa destruir as coisas que não deram certo lá atrás, porque aí tu modifica também teu modo de ver as coisas e tua visão vibratória em cima daquilo ali que tu te lembra ainda. Então tu vai ver na casa nova, tu vai ver aquela janela. Embora aquela janela tenha dado desgosto, porque tu colocou no lugar errado, tu não tinha paisagem nenhuma com ela, mas ali ela está sendo paisagem agora. Mas é ela que está fazendo te ver. Foi a Mas tu pode mesma fechar aquela parede e abrir outra. abre outra, né? E não pode nem E vai usar aquela janela porque os cupim comeram. que seja outra coisa. Mas tu não precisa destruir. Tu não precisa Sim, não, destruir. né? Então, Tu pode, né? a intenção é que não é o descarte, Até né? É a transformação. se tu destruir tudo que tu tinha antes, tu vai começar do zero. Claro. E a gente pode começar do zero, entendeu? Aquilo Não. tudo tem que ser base, estrutura, para tu encarar melhor as coisas, né? Então eu acho que, mesmo que tu não tenha mais a janela que está cheia de cupim, mas tu sabe que tu não pode mais comprar daquele material, porque ela apodrece logo. Mas ela vai Ou se tu lembrar pode aceitar do que tu material pode vai se botar. lembrar, É, né? exatamente. Então as coisas são assim, né? Então, e isso é o grande lance, eu acho, né? Da gente estar sempre dando aceitar uma coisa nova, aceitar essa possibilidade. E, por exemplo, eu não sei quanto tempo nós temos, acho que nós estamos Então, a finalizando. gente já é 22 horas e 55 minutos. Nós estamos a 5 minutos do encerramento da nossa live. É, Embora tenha mais 2 ou 3 minutos de é, recomeço ali, mas é é. por aí. Vamos Então contar 5 minutos para encerrar, porque a foi gente é rápido. pontual. Tenta começar no horário, mas termina no horário. Então É isso a aí. parte que a gente tem controle, né, Jorge? A Começar a gente grande, não tem controle. então o grande lance do Mesmer então foi isso, né? Ele abriu sem se dar conta, inclusive na literatura diz isso, né? Ele foi um profeta de uma nova de nova ciência, três novas ciências, né? Ele foi um profeta de três novas ciências sem saber com profundidade que ele estava sendo. Só pela exatamente, né? Ele não tinha só tinha aquela experimentação que ele não sabia como, mas ele tinha no fundo dele aquele insight, aquela coisa assim que era assim, e realmente era assim, né? Então ele abriu o conhecimento da hipnose, né? Que tu levando o indivíduo na indução através de um procedimento que deixasse ele em vigília, ele poderia buscar ele mesmo, o indivíduo, as dores dele para se recompor, né? E tu vê, olha só, isso lá na Hipócrates, pai da medicina, já dizia isso aí, né? Ah, ah, não há doentes, não há doença, há doentes. O indivíduo está doente, né? É. E abriu o caminho para a psicanálise, né? Também dentro dessa conversação, porque ele conversava com os pacientes dele e ia chegando, tentando chegar através. E ele dizia, né, que a cura ela é mais dolorida que a própria enfermidade. Porque tu ali no momento da cura, tu estava te libertando. Isso que tu falou agora. Tu estava te libertando daquilo do passado, aquela coisa ali. Então aquilo é muito difícil. Então, por isso que em muitas coisas que está na literatura ali, dizia que os pacientes deles entravam em crise de histeria, coisa e tal, porque era o momento que estava ocorrendo a cura. Né? E a própria doutrina, né, de Kardec, né, que pegou muito do mesmerismo, né, do magnetismo, para explicar o porquê dos passos magnéticos em relação ao bem que faz através desses fluidos que se nós emitimos como ser humanos. Então é isso aí, meu maninho. E Né? a gente é capaz de controlar ou de induzir esse magnetismo
para atrair coisas boas ou coisas nem tão boas assim. Não tem aquele A ditado boa assim, ó, fortuna ou a má fortuna? a gente sempre tem que não pensa nisso aí que tu atrai, né? A gente sempre tem essa coisa assim, não pensa nisso aí que tu atrai. É isso Pense aí. que hoje, mais recente, né, a física quântica, ela também vem se aliar a algumas explicações que faltavam em relação ao mecanismo, a instrumentalização do porquê através das nossas mãos, tal, que são partículas, são ondas, enfim, que se propagam no espaço. É isso É isso aí. Eu desejo e emana minha boa energia para que a gente se encontre de novo e tenha mais um bom papo desses. tranquilo. Honrado, positivo, energético e mandado com boas vibrações para todos que nos ouviram. E Para os que agradecer não nos aí ouviram, honrado que nos ouçam. quem nos escutou aí, quem participou de uma maneira, dando um recadinho ali, porque é sempre interessante a gente. Aí, tchau! Tchau, Diego! Fala, tá? O tanto que abraço! Ó, Hoje ele assistiu do início ao fim. pois é, né? Eu espero que ele tenha É, gostado. Eu vou falar com ele depois em off aqui e vou ver se ele gostou. Vamos também bater um papo aqui depois, aqui em off aqui. com certeza. Eu Um sigo o beijo a pessoal. todos. Eu Bom sigo o final de pessoal. noite. Eu sei que tem gente que tenta dizer, pô, eles vão falar em off, nós queríamos ver mais, e eles falam. É o nosso mesmerismo. Ó, o Diego gostou, ótimo. É isso aí. Não, e o Diego é um grande crítico, é importante saber. É. Um Então tá. prazer, um privilégio. Até mais. Pelo Grande amor de Deus, abraço a até mais. todos. A gente vai deixar salvo essa livezinha por 24 horas aqui nesse canal. Então, quem É. quiser assistir, rever, indicar para os amigos, segue a gente, segue o canal aqui, a live. E na quinta-feira nós vamos nos encontrar novamente. Em Mais vez uma de ficar, prova, é isso? em vez de ficar escutando aí cantor sertanejo aí, que não ensina Já nada, tá com tudo nessa cabeça, gente. não Né? ensina nada, entendeu? Só ensina a chorar. Me largou, me largou, me largou. Vai embora. E o cara tem lá 50 mil. É isso Não, aí, mas né?